pelas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais: Joaquim José da Silva Xavier. Com a organização da prefeitura, da administração, do órgão, né, da prefeitura, veio logo após o Benedito o Simval Amaral, que aí já tinha uma outra tarefa, que era começar a urbanização. Eu sou a filha mais velha de Simval Amaral. 8 filhos que ele tinha, né? 4 homens já morreu. Os mais novos morreram. José, tudo, né? O pai era uma pessoa muito boa, um trabalhador, mas ele não gostava, ele trabalhou bem de serviço assim, pesado, né? Esse serviço de capinar, disso, aquilo. Mas por fim, ele começou com a mineração de manganês, essa coisa. Tinha o senhor que era dono, cedeu para ele mandou ele fazer lá embaixo na estrada, desmanchou a casa, né? Fazer lá um armazém, fez o armazém e a casa. Vendia para os homens todos que trabalhavam na mineração lá e quem pagava é o chefe, né? Não é os homens, não. É o dono da mineração. Cada um era de uma cidade, muito longe. Tinha até os baianos, porque o baiano casou com a Gisela, né? Com a minha irmã, um deles. Depois veio para cá e não tinha casa não, porque no primeiro lugar minha mãe tinha uma fazenda. Fazendinha, fazenda boa, casa boa, terreno bom. Tinha até gado já, uns gados lá, sabe? Mas ele resolveu a vender, essa é a ideia. E a mãe assinou para comprar carroça e cavalo para mineração lá em... É Nazareno, o terreno de Nazareno, mas tem um nome, Alto do Sumaré. E era um barraco de capim, de fora a fora assim, só um quarto para cada um. Então morava nós todos nesse rancho de capim. Sabe que tinha só uma cama de casado? Os colchões eram no chão, que botava, buscar água lá no poço, porque não tinha água, ficar no alto, buscar água, a mãe cozinhava a lenha, e o pai me leva 8 homens para a mãe dar marmita, para a mãe fazer marmita. Num cômodo, hein? Um cômodo, fogão lá, cama lá, grande, mas tudo num só. Já tinha que deixar de ter cara de vila. Então, ele abriu a avenida, a Praça Tiradentes, trouxe água encanada, luz elétrica. E isso foi, os outros foram expandindo isso e a urbanização começa aí. Então já tinha-se uma prefeitura organizada. Então a preocupação já não era mais papel, já não era mais administrativa, já era pôr a mão na massa mesmo, e a infraestrutura urbana que teve uma ênfase maior. Assim como no segundo mandato do senhor Benedito, a mesma coisa, continuou com essa preocupação na infraestrutura municipal, na organização das escolas, na organização dos povoados, nas estradas, né, que antes era uma vila, dependia de São João, o atendimento era quando possível e quando quisesse. Né? Então era tudo muito demorado. Tanto que muitos desses prefeitos usavam suas casas, seus carros, seus empregados, suas máquinas para abrir ruas, para calçar, porque não tinha mão de obra paga pelo município. Né? Eram pouquíssimos os funcionários que tinha na prefeitura. Depois, eu não sei se a mineração fracassou, o que foi. Ele comprou as carroças, começou a trabalhar bem, levou o Nho Quintino, sabe? Nho, Daniel, muita gente daqui que levou. Levou o Antônio Moreira. Aí fracassou, arrumou as malas, tudo para mudar para a mineração da Corguinho, do lado de lá do rio. Atravessou esse rio para lá de barca no rio.
E eu gritando de medo, porque eu era mais velha, estava morrendo de medo, estava com acho que 8 anos. Não, tinha 9 anos. Mudamos para lá, ficamos morando na mineração do Corguinho. Lá já era uma casinha com 2 cômodos, sala e cozinha, 4 cômodos. E banheiro. Não tinha mais nada. Voltou para Ritápolis para ir para São João e ia botar armazém aqui em Ritápolis. Chegou a comprar tudo para pôr armazém, pôs um armazenzinho pequeno, sabe? Aí botou esse armazém lá, ficou lá e nós moramos na casa do vô que estava fechado, do vô Quintino. E o vô Quintino, que a avó achei que era viva, estava morando em São João, com a tia Geraldo. Depois que eles morreram. Aí nós ficamos na casa, depois o pai fez aquela casa que hoje aquela menina rua ficou boa a casa. Casa do Dilon, que eles falavam para cá. E depois o pai comprou a casa de cima, do Jorge Bebini. E arrumou a casa, mais ou menos. Nós não saíamos à noite, o pai não deixava sair de noite, não. Eu sou neta do Simval Amaral, ele é pai da minha mãe, de Amaral, e o vô contava muitas histórias pra gente. E ele contava muitas coisas que ele passou na vida dele, antes de vir para Ritápolis, quando morava em Ritápolis, né, que ele era de Penedo, quando morava em outros lugares, das minerações que ele teve, ele contava muito. Mas tem uma história que eu não me esqueço dele como prefeito. A ponte da estação era uma ponte de tábua, passava baixinho lá no rio, e vira e mexe a água levava a ponte, era um sacrifício. Aqui ficava isolado de São João del Rei, né? E ele falou, não, temos que buscar recursos para construir uma ponte de cimento. E ele foi para Belo Horizonte com a cara e coragem, e chegou em Belo Horizonte. Quando ele entra no palácio para conversar com o governador, que ficava lá na Praça da Liberdade ainda, ele viu uma imagem de uma Santa Rita e uma vela acesa. E ele falou, bom, alguém aqui tem fé na Santa Rita, na nossa padroeira. Nisso, passa a mulher do governador e pergunta se ele estava precisando de alguma coisa. E ele contou para ela, ele falou assim, não, eu não estou precisando de nada. Quem está precisando é Santa Rita. E, em nome da Santa Rita, ele pediu a ponte, ela intercedeu junto ao marido. No outro dia, eles foram para Brasília, levando o meu avô, do jeito que ele estava, com a roupa do corpo, sem telefone para comunicar aqui o que estava acontecendo. E foram para Brasília num avião do Exército. E quando chegou em Brasília, ele foi recebido, junto com o governador, pelo presidente da República. Me parece que é o único prefeito que já foi recebido pelo presidente da República. Contou a situação, né, da ponte que precisava. E quando ele voltou de ônibus, né, que o governador ficou lá, levava dias, né, baldeações para chegar aqui, a ponte já estava sendo construída pelo Exército. Então, ele tinha um grande orgulho daquela ponte. Quando tinha enchente, ele gostava de ficar lá para ver a água passar por cima e falar, não se preocupe, essa ponte não cai. E até hoje ela não caiu, né? Ela está lá ainda, tem o viaduto e a ponte do Simval está lá, como o povo falava, está lá ainda. Não vou esquecer nunca ele contando isso com o maior orgulho da vida dele. Não, quando ele entrou, todo mundo chegava perto da gente e falava, seu pai vai ganhar, seu pai vai ganhar. Falava assim que a gente, seu pai vai ganhar. Seu pai entrou mesmo, entrou. Ele vai ganhar meu voto, ele vai ganhar meu voto. Assim, eles falavam só. Mas aconteceu bastante coisa, sabe? Porque, por exemplo, não tinha o parque. Hoje eles melhoraram alguma coisinha, mas não tinha o parque. Não tinha avenida ali, que ali era morro assim, ó. Era um morro assim, ó. Da Maria José Américo de cá, então, de cá era outro morro que encontrava, era do Vardio e dela. Não tinha jeito de coisa. Aí o pai foi lá em... Como é que chama o bairro que a Maria morava? Deixa eu ver aqui. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte, lá no lugar. Eu conheço o bairro lá. Aí pegou, trouxe 3 homens para abrir a estrada. Com máquina, as estradinhas abriu. Já existia limpeza urbana, né? Já existia essa infraestrutura, já se preocupava em mostrar que a cidade é cidade. Tinha que sair daquela cabeça de vila. Na administração dele,
ele abriu a rua Santa Rita, calçou, fez a Praça Tiradentes, né? Esse calçamento que a gente tem de paralelepípedo mesmo. É dele, inclusive as pedras saíram do terreno dele, que ele doou, e abriu a avenida, porque passava-se num beco, o pessoal falava beco do Pedro Félix, que era um trilho. Abriu esse beco, fez rua, que é aqui onde é a rua Frei Gotardo Bom. Abriu várias ruas, trouxe a água encanada, que era um sonho do povo daqui, não tinha água encanada. Construiu pareciam tanques, mas eram os lugares onde tinha uma torneira onde as pessoas buscavam água. Aqui perto do Rosário tinha um, perto de Geraldo, lá embaixo tinha outro, na João 23, na Rua Guanabara tinha um, na Avenida Confidência tinha um. Então, vários pontos mais próximos para as pessoas buscarem água, porque as pessoas buscavam água muito longe e não existia água encanada. A construção da praça foi ele que fez. Depois ele mandou fazer a estalta, né? Mandou fazer. Aí começaram a fazer crítica da estalta. A povo, ao contrário, você sabe, né? Aí entra o prefeito e tira a estalta que ele fez, nem sei onde é que ajudaram, porque aquilo é pesado, né? Deve ter vendido. E mandou fazer outra estalta e pôs lá. E aquela casa da prefeitura o pai comprou. Era do pai. Aí o pai, nós doidos para vir para cá, para o centro, né? Eu, que já era mocinha, Degmar, querendo vir para cá, já era moça, já eu. Aí ele vendeu a casa. A mãe estava na cidade, e eu, se fosse ela, não tinha assinado, nem lá e nem cá. Então, estou fazendo casa é nada, sabe? Nem andando lá. O que eu estou fazendo é cantar lá toda quinta-feira, às 2 horas, eu estou cantando lá no show do Tidinei. Ele gosta muito de mim. Tem amizade, sabe? Muita amizade. E a Wanda está cantando comigo, eu gosto, treinei a Wanda para cantar comigo, canta comigo. Eu canto sozinha e canto com ela. Ela tem 94 anos, né? Vou fazer 95 em agosto. Jesus é minha vida, Jesus é meu amor, por isso estou cantando esta canção. Oh, meu Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por toda a vida. Oh, Jesus, o mundo é todo teu, mas alguém não acredita. Mas Deus, Jesus, eu creio em ti em todos os momentos. Eu quero te louvar e agradecer por toda a vida, oh, Jesus. Pelas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais: Joaquim José da Silva Xavier.